Então vamos para a entrevista com o Aparício Mansur. Como nós dissemos, ele uma faixa, uma ficha extensa, né, também serviços prestados em Pirapora. Quem nunca acessou o site velhochico.net, né, que tem as informações lá. Primeiramente, Mansur, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, Buritizeiro, bom dia, Pirapora, bom dia aos ouvintes do Pauta Livre. Prazer muito grande, agradeço o convite, mais uma oportunidade de estar aqui conversando com todos sobre essa nossa região, sobre esse nosso meio ambiente tão sofrido e sobre as questões que podem ser feitas, as sugestões que podem ser dadas, aproveitando agora essa reviravolta desse ano. Então vamos colocar as ideias, colocar e mostrar as coisas que podem ser feitas a todas as pessoas dessa região. Bom, Buritizeiro é o quarto município em extensão territorial de Minas Gerais. Se isso é uma vantagem, pode também trazer prejuízo no sentido de manter preservado todo esse bioma aqui da nossa região, né, que é basicamente o cerrado. Tive aí a devastação, a ocupação de terrenos por eucaliptos ao invés da aroeira, né? Como lidar com isso, Mansur? Você que é ambientalista também, lidar com isso para que nenhuma das partes perca, que o desenvolvimento venha, né? Porque todo mundo sabe que o pinos e o eucalipto é usado para carvão, né? Faça o desenvolvimento sem perder a nossa essência, que é, pelo menos, ter uma condição de respirar com um ar saudável. Ok, veja bem, nós temos que começar a pontuar. O fato da extensão do município, ela está, durante muito tempo, servindo de, vamos colocar assim, uma muleta para certas atitudes. Em relação à monocultura, que seria no caso o eucalipto, a soja, etc., de fato é prejudicial em um certo ponto, mas são preços para progresso. Não vamos colocar definindo dessa forma. Agora, na questão de Buritizeiro, vamos partir por áreas pontuais. A primeira coisa que você tem que fazer para que as pessoas abracem uma causa ou entendam uma causa é educar. Você tem que educar e mostrar como que é meio ambiente, o que é ser ambientalista. Eu sou muito cobrado às vezes sobre isso. As pessoas falam, você é ambientalista? Não, eu ambientalista todos nós somos. Você não jogou um papel no chão, você já é um ambientalista. Você separou seu lixo seco do seu lixo orgânico, você é um ambientalista. Eu sou um gestor ambiental por formação, então isso me dá algumas prerrogativas de assinar documentos, fazer fiscalização, etc, etc. Mas voltando a Buritizeiro, nós temos pontos. Por exemplo, nós temos uma situação em Buritizeiro agora que a população tem que ficar ciente. A juventude, principalmente. O tombamento da Cachoeira das Almas no Rio do Sono foi um projeto feito. Eu apresentei esse projeto está registrado. Por ocasião da apresentação do projeto, era a Edna que estava no poder, foi o Rui que presenciou e recebeu uma cópia. Deixa eu explicar o Rui Eustáquio, na ocasião era secretário. Vamos colocar para vocês entenderem, por exemplo, o pessoal de Buritizeiro. A PCH, que é uma pequena hidroelétrica, está para ser construída. No Rio do Sono. No Rio do Sono. Só que é o seguinte, existem contrapartidas que essas empresas têm que colocar. Tem que beneficiar de alguma forma, já que vai fazer esse alagamento, criar esse espelho d'água. Então, quando o projeto foi feito da seguinte maneira. Primeiro, tombamento da Cachoeira das Almas, tá? Aproveitar o assentamento Santa Helena para inserção de ecoturismo, porque os moradores de Santa Helena já recebem pessoas, recebem escolas, eu já estive lá 2 vezes com grupos de estudantes da área de turismo, tá? E aproveitar essa região toda, que são mais de 24 cachoeiras, para inserir o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que passa por aqui. Por que então não fazer essas cavalgadas que já são feitas, né, com sucesso inclusive, passando por 4 ou 5 fazendas onde tem as cachoeiras e usar como contação de casos de Guimarães Rosa. Então esse projeto, quando você faz isso, quando você começa a fazê-lo funcionar, todo mundo se envolve. Aí, quando você começar a fazer uma cavalgada, você vai ver que as veredas praticamente estão desaparecendo. Por causa do que você está falando. Assoreamento também. Assoreamento, tudo mais. Então, a gente vê muita vossoroca aqui. Isso. Porque... A vossoroca, rapidinho, você que é ambientalista, eu te conheço há muito tempo. Nós ajudamos a recuperar o São Francisco ali, com aquele trabalho de limpeza lá. A vossoroca, ela é um fenômeno natural ou também o homem também pode ajudar
a provocar a vossoroca? Eu posso colocar que o homem é o principal agente, porque ele desmata. Se você desmatar uma encosta, se você desmatar... Tanto é que as barraginhas estão sendo construídas para que seja evitado isso. Por exemplo, chove, escorre. Se você não tem nenhuma vegetação, a tendência que tem, principalmente se for um declive, é criar as vossorocas. A enxurrada vem, passa e vai abrindo essas crateras. Então, hoje estão sendo construídas as barraginhas para evitar. Quer dizer, o homem está tentando corrigir um erro que ele mesmo ocasiona. Existem, sim, as vossorocas de causas naturais, mas isso são em áreas praticamente que hoje não são exploradas, bem lá no meio, porque acontece, é natural, você tem uma encosta onde a vegetação é densa, se chover, se infiltrar, pode cair, ela pode fazer aquele desmoronamento, e a partir do desmoronamento, como não tem vegetação, vai criar ali uma vossoroca. Eu vejo ali na lança, não sei se é lança 1, lança 2 ou lança 3, tem uma vossoroca enorme lá, e, quer dizer, a gente não vê, é difícil fazer um trabalho de recuperação num lugar desse. Mas com força de vontade, recupera? Recupera. Veja bem, tecnicamente é muito usado para a recuperação de vossoroca pneu. Entendeu? É muito usado, você faz aquela parede de pneus, entendeu? Entre os pneus no vão podem ser plantadas algum tipo de vegetação para ajudar a firmá-los. Com o tempo a própria natureza recupera. Agora é um tipo da coisa, pneu a quantidade de pneu que tem aí, que as pessoas não sabem para onde é que vão, né? É só questão de fazer, mas quem vai fazer isso? Entendeu? É a mesma situação. Mas o pneu enterrado, rapidinho aqui, o pneu enterrado a longo prazo, isso não pode provocar um outro efeito na natureza, não? Porque a borracha, para poder se decompor, demora milhares de anos, né? Pode, mas veja bem, aqui é o tipo da coisa. Quando você usa os pneus para fazer essa retenção, você está, como é que eu posso dizer, minimizando um problema, tá? Existe sim, qualquer coisa que você colocar na natureza que não seja dela, você está diretamente inserindo naquele contexto. No caso dos pneus, porque veja bem, se você não, dependendo da vossoroca, se você não a conter, ela vai criar um problema muito maior. Abaixo, né? Implantação, em residência, em assoreamento de córrego, assoreamento de vereda. Tudo isso. Porque eu vejo ali, eu já andei muito aqui em Buritiszeiro, indo lá para a fazenda do Jatobá, do Saquim, e perceber nitidamente que ali um dia foi um córrego, ali um dia teve uma corredeira, e vamos colocar assim, numa extensão de 70, 80 quilômetros, eu consegui perceber pelo menos uns 4 a 10 caminhos de água, que foi um caminho de água um dia que hoje não existe mais, né? E a gente percebe que a cada dia que passa, isso vai, o lençol freático vai acabando o seu limite, vai cada vez mais profunda a água para poder se achar, um poço artesiano até, e os rios diminuem cada vez mais a sua água, e isso traz um prejuízo também para a vida aquática, né? Quer dizer, você já não encontra o peixe mais para comer, você não encontra árvores frutíferas para que o passarinho possa comer, e o passarinho também vai embora porque não tem comida, enfim, é um efeito em cascata, o prejuízo. Tudo bem. Você tem razão nisso que você está dizendo, mas vamos voltar ao projeto, só para me explicar por quê. Você me fez a pergunta sobre a vossoroca no meio. Quando eu me refiro a isso, é que para chegar à conclusão de um projeto desse, a comunidade é envolvida. Entra todo mundo, vai entrar a escola, vai entrar o executivo, vai entrar os órgãos ambientais, entra todo mundo. Então, as pessoas passam a ter conhecimento. Você sabe das vossorocas, eu sei. A gente caminha e vê as veredas serem praticamente destruídas. Mas muitas das pessoas que aqui residem ouvem falar. E você sabe mais do que eu que a imagem tem uma força muito grande. Com certeza. Então você levar uma pessoa no local e ver é diferente. Vamos dar um outro exemplo? Só dentro de Buritiszeiro, nós estamos falando só nessa região aqui. O sítio arqueológico de Buritiszeiro. Aqui às margens do Velho Chico. As margens dos Velhos Chico. Aquilo é patrimônio mundial. Eu fiz uma matéria no piraporaverde.com e coloquei sobre isso. Falei assim, olha, é mais importante do que a Ponte Marechal Hermes, é mais importante do que o vapor Benjamin Guimarães, dependendo da maneira que você o olha. Ali são ossadas de mais de 6 mil anos do homem que hoje já é catalogado como homem de Buritiszeiro. Seria o homem do norte. Hoje já é catalogado como homem de Buritiszeiro. Então, você passa lá hoje, está fechada, cheia de mato. Você procura dentro de Buritiszeiro um local onde possa ter um pequeno museu, vamos colocar assim, não precisa mais do que 100 metros quadrados, são 4 paredes, no centro dessas paredes, aquelas vitrines com crânio, com ponta de lança, com utensílios,
para você pegar uma escola, levar até lá e mostrar, olha aqui, olha, esses aqui eram dos antepassados, não eram nem dos cariris, era de muito antes essa situação. Então, quando você tem dentro do seu município, nas mãos, uma oportunidade dessa, como é que é feito ali? Uma vez por ano, vem André Prost, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável. Eu lembro. Tira a tampa, que ali é uma tampa, capina por cima, tira a lona, faz as escavações, cataloga o que ele quer, leva o que ele quer para o FMG e para onde, não sei como. Isso eu falo no vídeo, não estou só repetindo. E Buritizeiro. Qual é o dia que ele fez uma palestra? Eu não sei, dentro de Buritizeiro. Pirapora nunca fez. Fosse lá falar sobre a descoberta. Isso faz parte de cultura, de meio ambiente também, porque começou ali. Essas coisas que eu falo é porque é o seguinte, quando você envolve a comunidade nas coisas que estão acontecendo, aí sim nós podemos partir lá para as macro. Nós estamos agora com um problema muito grande com a nova lei do Código Florestal. As pessoas não têm ideia do que é isso. Só para dar um exemplo, o que é isso? Por exemplo, você tem uma margem de risco de segurança do rio, de acordo com o tamanho, de 30, 50 ou 100 metros. Eles estão querendo tirar isso, quer dizer, eles estão querendo meter o trator até nas margens do rio. Quem está por aqui não sabe o que está acontecendo. Essa lei é uma lei que vai beneficiar quem? Ruralista. Esses que você está falando. São os mesmos deputados, são os mesmos presidentes. Então, nós somos muito alheios a isso. Quando você fez, por isso que existe uma questão. Ah, mas você não... Já me cobraram isso. Ah, mas eu não vejo você na rua, eu não vejo você para uma passeata, eu não vejo você com uma faixa. Existem diferentes maneiras de você participar de qualquer coisa. Claro. Eu estou numa mídia, o velho Chico.net tem 6 anos, já passou dos 104 mil IPs. Eu tenho visitas constantes, pessoas que mandam e-mail, troca. É uma maneira de informar. Não só informo, como eu recebo informações e repasso. É um site visitado por colégio, por universidade. Entendeu? Então, essas coisas é que têm que ser feitas em termos de ambientalismo. Porque não adianta eu fazer um projeto para 30, 40 pessoas, tendo uma comunidade inteira que eu possa atingir. Eu acho que todo projeto voltado a isso, ele tem que ser macro. Não quer dizer que você não vai fazer um projeto pequeno, que vai atender ali 30, 40 pessoas. Tudo bem, é muito válido. Mas nós temos situações imensas. Eu fui questionado diversas vezes sobre aquela água escura que cai no rio lá das fábricas, você lembra? Lembro. Lá de Pirapora. Polui. Tem problema? Tem problema. Se você falar comigo, vai lá, pega um copo com água lá e bebe. Não bebo. Só que quando fazem uma avaliação, as análises, existe uma série de interesses em volta de tudo isso. Entendeu? A gente não sabe como nem porquê, que acaba saindo nisso. Por exemplo, nós temos metais pesados que são da Votorantim de anos e anos e anos que estão nesse rio. Que na hora que faz a análise lá embaixo, tá. E uma coisa curiosa... Só foi percebido agora, cerca de 3, 4 anos atrás, né? Uma coisa curiosa é quando você pega aquela, como é que se diz, água e faz a análise, o pCH da água está normal ali. Ah, é? Tá, você pode medir. Não é. Olha o relatório. O relatório do SAAI está lá. Aquilo é um documento, não sou eu que estou falando. Sim. Eu questionei. A menina falou, tem metais pesados disso, tem metais... Tem. Entendeu? Sim. Agora, quem garante que naquele percurso da fábrica até o rio, outras pessoas, outras empresas estão usando aquele mesmo canal? Nós temos problema... Certamente. Você está entendendo? Nós temos problema de poluição com fumaça. Você quer mais? Nós temos problema com o mau cheiro da granja de Buritizeiro. Eu estive lá dentro visitando, inclusive com a comissão da Câmara de Pirapora, que não deu em nada. Sinceramente, a Câmara de Pirapora e nada... Mas tudo bem. Deu um pack de 6 meses, que durante esses 6 meses, o cheiro até sumiu. Mas é a coisa mais simples do mundo, você entra lá dentro... É a pergunta mais primária que você faz. Quantos suínos tem aqui? 3.500. Aí você faz a conta. Bom, 3.500. Um suíno na faixa de 60 a 100 quilos, ele produz em média de esterco 5 a 6 quilos. Se você multiplicar isso, olha quantas toneladas de cocô, de esterco você tem por dia. Para onde vai isso? Lá tem um biodigestor, ele não é suficiente para a demanda. Ele está lá, está dentro da lei, está queimando o gás butano, o proprietário da granja está ganhando dinheirinho nisso, porque o gás butano é vendido, ele está recebendo dinheiro por isso. Lá precisa de mais um biodigestor do mesmo tamanho ou maior.
As lagoas de decantação lá são pequenas. Existe uma série de problemas lá dentro que você questiona e mostra, aí o cara fala assim, não, mas eu tenho licença. Olha aqui a licença. Quem que me autorizou? Foi fulano, foi Beltrano, foi o órgão tal e tal. Lençol freático daqueles córregos, pode ir lá fazer o exame, aí você manda fazer o exame. Ah, não, está normal a água. Pega uma firma idônea, pega uma firma de um outro local e manda fazer. Vai dar diferença. Com certeza. Então, esses detalhes todos em relação à nossa região, a Brutizeiro, a Pirapora, né, são coisas que têm que ser vistas de uma maneira mais séria. Ah, mas de que maneira? Como você vai ter, no meu caso, vou dizer meu caso, Pirapora, como é que você vai questionar ou resolver alguma coisa no meio ambiente se em Pirapora não tem uma secretaria de meio ambiente? Você vai reclamar com quem? Na entrada da cidade aqui, ó, aquilo ali é uma nascente. Aquilo ali é uma nascente, aquilo ali poderia ser criado, poderia ser transformado em criatório de alevinho para povoar o rio. Aquilo ali era lagoa, era simplesmente virou lixão. Na outra entrada da cidade lá, lixão também. A irresponsabilidade, aí eu digo para você que não é só do gestor atual, mas também de gestões passadas, de autorizar ou pelo menos não punir quem joga entulho naquele local. Sim, veja bem, é uma questão mais de até, vamos dizer assim, educação das pessoas, tá? Quem joga também, tá? Sabe que não pode e joga, tá? Eu estava fazendo uma matéria no bairro Lagoa, na época da Sucuriça, né? Sim. E eu estava chegando de moto, estava saindo de lá um caminhão caçamba da prefeitura. Ali lá no bairro Aparecida. A mesma prefeitura que deveria você tá entendendo? fazer trabalho ambiental? Eu não tive tempo na hora de fazer a fotografia, de fotografar, porque eu já fui chegando, eu estava acabando de baixar a caçamba. Então, quer dizer, quem tem que proteger polui, fica complicado. Quem deveria dar o exemplo. Vamos torcer para pedir lá e de cá. Tem lá de Brutizeiro, Lucélio, uma pessoa, vou citar o nome porque foi uma pessoa que estava no meio ambiente quando eu passei. Fez a diferença. Faz uma diferença, ele conhece, ele sabe o que o Brutizeiro está precisando, ele sabe como usar, ele criou aquela juventude, né? O grupo de jovens aqui que trabalha diretamente com isso. Sim. Já participei de diversos eventos com eles. Então, quer dizer, esse é o problema maior. Fazer com que as pessoas tenham uma educação ambiental, da escola até a universidade. Na verdade, as escolas também, eu acho que, não sei como é que é a rede municipal de Brutizeiro, mas falta um trabalho na rede municipal, que é a fase de iniciação de conhecimento do cidadão, para poder começar, assim como a matemática é uma matéria obrigatória, a educação ambiental também deveria ser. Tá, então veja aí. Ninguém melhor do que você para saber disso. Nós trabalhamos juntos num projeto chamado Nas Ondas do São Francisco. Nas Ondas do São Francisco. Nós estivemos na Bahia, passamos por Bom Jesus da Lapa, você lembra disso? Lembro. Tocou nas emissoras aqui, que era Criação Esporte, pouquíssimas vezes. Uma semana, 15 dias, sumiu. Então, quando você tem esses projetos e as pessoas não abraçam, ele não funciona. Agora, eu vou ser sincero para você, Mansur. Vamos voltar à questão de barreiras. Não sei se você concorda comigo, acabou de fazer uma interferência. Mas eu não senti firmeza naquele projeto na zona do São Francisco, não. Veja bem, tudo tem que ter parceria. O projeto foi inteligente, os spots foram criados, foram sensacionais. A partir daí, você cria um produto. Eles têm que ser vinculados. E aí? Se você não vincula... Outra coisa, você sabe, que você falou aí agora da educação ambiental, do primário até a universidade. Você sabia que eu sou delegado de saúde ambiental a nível estadual? Não sabia. Não sabia. Eu fui eleito em Pirapora, fomos para Belo Horizonte, eu fui eleito em Belo Horizonte, eu e Balbina, recicladora da reciclagem, nós fomos para Brasília representar o Norte Mineiro. Balbino e eu passamos por cima de um monte de gente de Montes Claros. Vamos colocar esse passando por cima entre aspas, para as pessoas entenderem o seguinte: nós competimos com uma série de pessoas. Então, quando nós fomos para Brasília, a minha pauta foi essa: inserção de educação ambiental do maternal até a universidade. Tem médico dentista que não sabe onde vai o lixo dele. Então nós brigamos com isso. Isso foi em 2009. Sabe quantas reuniões eu fui chamado da saúde para participar? Eu nunca fui chamado em reunião nenhuma para participar. Na saúde aqui em Pirapora. Nunca fui chamado. Então tudo bem, passou. Mas o projeto, nós brigamos lá, lutamos contra um monte de gente, inclusive com o pessoal do Espírito Santo, que tinha outras pautas em cima disso, e conseguimos colocar. Vai virar lei. Está no projeto. Uma pauta saída daqui de dentro. De uma reunião dentro do centro de convenção, fomos para Belo Horizonte para Brasília.
Balbina Recicladora, ela saiu de dentro de Belo Horizonte com uma força que você nem imagina. Se você ver como é que ela trabalhou em Brasília, como ela lutou por essa região. E quando eu fui assistir a reunião aqui em Pirapora, no Centro de Convenções, sobre essa modificação que foi feita com o SAI fazendo as coletas de seletivo, sim, durante 45 minutos de reuniões, o nome das cartas não foi falado, o nome de Balbina não foi falado. Tem um jogo político, Sim. interesse político na questão também. Aí nós vamos cair naquela situação. É preciso, já que está sendo mudado tudo, é preciso que seja conscientizado, os próximos gestores que vão estar no governo, que é necessário ter sim uma Secretaria de Meio Ambiente, com alguém lá dentro conhecedor da área, tá? Porque não adianta você criar uma Secretaria de Meio Ambiente e colocar um indicado... E fica o alerta também, não só para Pirapora, mas Buritizeiro também, que precisa necessariamente de uma secretaria. Nós falamos de Buritizeiro uma série de coisas. Eu não vou entrar nesse assunto porque ele é longo, é extenso e é uma mina, e é o gás. Você sabe a quantidade de gente que está de olho nesse gás em Buritizeiro. E tem muita, inclusive pré-candidatos. Eu sei o seguinte, eu sei que existem pessoas interessadas nisso. O que pode ser feito? Você já imaginou? Você fura um poço, ele é viável. Qualquer empresa que vier para cá fazer isso, ela vai criar escola, conjunto habitacional, asfalto, atendimento. Porque tudo isso é uma logística que vai girar em torno dessa refinaria. Depende de quê? Depende de uma série de coisas. Porque nós discutimos aqui em off antes de abrir, quando nós discutimos sobre aquela situação dos embargadores lá embaixo, a gente sabe como é que funcionam certas coisas. Então, é preciso que agora, com essa nova gestão, com essas novas lideranças políticas, com quem está fazendo, com quem pode fazer, olhar para Buritizeiro e dizer o seguinte, peraí. Porque você abriu a entrevista e você me disse uma coisa que é muito séria e correta. Buritizeiro são 7.000 e tantos quilômetros, a extensão é grande demais. Então tudo vai falar, mas é grande demais. Mas é grande demais. Puxa vida, é grande demais? Então tudo é demais. A riqueza é maior, né? A potencialidade é maior. A possibilidade de crescimento e enriquecimento da região também é muito maior. É um município que tem a maior extensão de margem de rio São Francisco. 180 quilômetros? É isso mesmo? Eu não tenho isso. 300 quilômetros. 300 quilômetros. Você já imaginou quantos portos podem ser criados para que seja carregado a produção que vier dessa região toda, que o pessoal diz que é tão imensa? Então, olha, é importante isso. A gente fala de meio ambiente, a gente ser ambientalista, a gente nasce ambientalista. Porque não adianta. Se você... eu tenho uma... Toda vez que eu vou fazer uma palestra na escola, eu vou estar com algum grupo de alunos, eu levo uma sacola de bala e vou conversando com eles, eu vou passando carteira por carteira e colocando uma bala na carteira de cada um. Só coloco a bala ali e continuo falando. No final, ou meia hora depois, eu paro e vou conversar e vou olhar. Aí você vê qual foi a criança que embolou, colocou na pasta, outro embolou, pôs no bolso, outro jogou no chão, outro levantou e colocou no lixo. Aí você já começa a observar aí... Quem tem o comportamento. Quem tem o comportamento, quem tem a consciência. O Rio São Francisco está aí, nosso córrego do Pirapora, nosso córrego Entre Rios. Tá? Só rapidinho, córrego Entre Rios. Por que não faz um cadastramento naquelas famílias que moram ali às margens dele, que jogam o esgoto dentro do Entre Rios, e distribui para essas famílias de graça uma fossa ecológica? Buritizeiro resolveu o problema do hospital, resolveu o problema da escola, resolveu o problema de bairro, com essas fossas ecológicas. Se tiver 100 famílias julgando, a fossa ecológica é barata, ela vai de 700 a 800 e poucos reais cada uma. Se o executivo dá, desculpe, naquela região, 100 fossas, já vai tirar do Córrego Entre Rios isso. Bairro Santo Antônio, bairro Santos Dumont já está sendo feita a rede de esgoto, então já vai diminuir aquele esgoto que é julgado ali atrás do Colégio das Irmãs. Sim. Já melhora. Você faz isso aqui embaixo, é uma questão de consciência. Quantos anos o povo mora no Barreiro ali já faz isso, está acostumado. Para eles não faz diferença, não tem uma conscientização ambiental. Mas nós temos. Sim. É por aí. Bom, são 9 horas e 52 minutos. Massu, para a gente finalizar aqui, a gente vai para um bloco comercial. A participação das ONGs no processo ambiental aqui em Pirapora, a gente vai falar em ONG, um abraço para o nosso amigo João Bosco Cota, que está nos ouvindo lá em Pirapora, é o presidente da ONG Clarear das Nascentes. Mas qual a importância dessas ONGs? Porque a gente vê muita ONG, não é o caso da Clarear das Nascentes, evidentemente, mas muita ONG sendo criada
visando tão necessariamente, unicamente, recurso financeiro que o governo federal tem liberado aos montes aí, todo mundo sabe, né? É importante as ONGs nesse processo também de conscientização e recuperação das margens dos rios, dos córregos e veredas? Claro. É uma pergunta interessante essa. Eu estou aqui tantos anos, né? Quantas vezes me pergunta assim, qual a ONG que você participa? Eu falo, nenhuma. Por enquanto não. Pretendo sim. Larga Nascente, conheço o João, conheço o Vitor Murilo, conheço o Sidney Moreno, conheço... Isso mesmo, conheço uma série de pessoas bem intencionadas que pensam na realidade disso. Mas não adianta você ter uma ONG se você não tem um respaldo de uma Secretaria de Meio Ambiente. Porque quando você vai buscar verba para fazer determinado projeto, eles vão te perguntar, tudo bem, a Secretaria, quem é o secretário de Meio Ambiente lá? Qual é a contrapartida que a sua prefeitura está dando nesse projeto? Ou não? Então, a ONG, ela existe justamente para isso. A organização não governamental, para que a comunidade junte a ela, para que possam buscar recursos, como você falou, e execute as coisas que são necessárias nesse meio. Só que, para fazer tudo isso, é preciso que você tenha, pelo menos, uma conivência do executivo, da prefeitura. Se você não tiver, não tem como. Nós tivemos um evento aí, eu lembro disso, da plantação das mudas lá no córrego, entendeu? Da plantação das mudas. Sim. Era um evento onde eu convidei até os alunos de meio ambiente lá da Unopar, onde eu me formei para que fossem. Depois eles vieram me cobrar. Poxa, você me mandou para um evento onde era para plantar muda, então chegamos lá, era político, tinha uma mesa lá com gente fazendo discurso. Quer dizer, não pode se misturar as coisas. Sim. As ONGs aqui vão funcionar bem à medida que exista uma Secretaria de Meio Ambiente, exista respaldo das pessoas responsáveis por isso, tá? Sim. Partido Verde está aí. Sim. Bom, para finalizar, a gente sabe que ambiente está diretamente ligado à questão política, né? São dos políticos as decisões para recuperar, para manter o nosso bioma, enfim. Como que você é membro hoje do Partido Verde em Pirapora, que tem como Leonas Gregorio Almeida como um presidente. Como é que vai andar o Partido Verde nessa reta aí de processo eleitoral, Mansur? Bom, é muito importante que as pessoas saibam o seguinte, quando eu me filiei ao Partido Verde, foi uma opção, não só por ter a ver com o que eu já faço há muitos anos nessa área de gestão ambiental e tudo mais, como também por ser um partido novo, sem a maioria dos vícios que existem, né? E é um partido voltado quase que exclusivamente para o social. Ele não é só o meio ambiente, é um partido que trata justamente das pessoas, de comunidade. Se você analisar os projetos do Partido Verde, todos eles envolvem a parte mais sociais, vamos colocar assim. Você pega os bolsões de pobreza, você pega as comunidades, você pega as deficiências em relação a tudo aquilo que é de meio ambiente, como saneamento básico, educação, higiene e tudo mais. Então, essa foi a minha opção. Eu acho que é o caminho, é um partido pequeno, é um partido que está crescendo a cada dia. Agora, é preciso que as pessoas vejam a diferença. Você é gestor, você é ambientalista, você é político, você é o que for. Mas antes de qualquer coisa, você é um cidadão. Você tem que ter em mente que o que está em jogo é uma comunidade, não é a sua pessoa. Não é você. Isso é muito importante para qualquer cargo que você ocupe. Não adianta subir um tijolo e começar a fazer discurso. Hoje a comunidade não é boba mais, o eleitor não é bobo mais. Está mais politizado. Hoje com as redes sociais, com a internet, com tudo isso as pessoas têm a informação em tempo real. Então já está sabendo o que está acontecendo. Então, por isso foi a minha opção pelo Partido Verde. Os outros partidos também são bons. Mas já que eu vou estar no meio, já que eu vou lutar por coisas do meio, tinha que ser o Partido Verde, que é o que faz a minha luta pelo São Francisco, pelo meio ambiente. Bom, para finalizar, um minutinho só para a sua pergunta, e evidentemente já caminhando para as suas considerações finais, o Partido Verde colocará candidaturas a vereador em Pirapora? Já tem alguns candidatos a pré-vereador, inclusive eu sou um dos pré-candidatos a vereador pelo PV. É uma maneira que eu vou ter de junto com o partido, levar os projetos, alguns que eu já tenho, que nunca foram nem abertos os envelopes,
que eu apresentei diversos, mas nunca foram nem vistos. Muitos deles até preteridos, uma maneira que eu vou ter como pré-candidato, se for a vontade de Deus primeiro, e das pessoas que conhecem o meu trabalho, eu poder fazer alguma coisa direto junto ao município. Suas considerações finais, Mansur, por favor. Olha, Cláudio, Barbosa, Luiz, que está aqui, os ouvintes de Buritizeiro de Pirapora, agradeço muito o convite, fico muito feliz de poder estar aqui falando algumas coisas em relação a essa área que nós todos lutamos tanto tempo. Meio ambiente é complexo, tem muita coisa que precisa ser feita. Agora, é preciso que parem de fazer bandeiras políticas com o Rio São Francisco, parem de fazer bandeiras políticas com Ponte Marechal Hermes, com Vapor Benjamin Guimarães, parem de fazer bandeiras com isso. O que está em jogo é uma comunidade. Agradeço a todos por terem me ouvido, agradeço novamente o convite, deixo meu abraço para o Emerson, que não está aqui. Ninguém melhor do que vocês sabem que tentaram calar a minha voz. Eu sei disso, eu acompanhei de perto. Tentaram calar a minha voz, tentaram bloquear tudo que eu podia fazer, mas eu continuo. Hoje eu estou aí com os 2 sites, convido a todos para continuar visitando velhochico.mat. Convido a todos para visitar o site novo, que é o piraporaverde.com, onde tem vídeos com pessoas importantes da cidade que foram entrevistadas. Então, é isso. Agradeço e estou à disposição para quando for preciso. O assunto é complexo, hoje nós demos uma pincelada praticamente, um pouquinho de cada coisa, mas eu vou sempre à disposição quando for me convidar. Certamente. Obrigado. Muito bem, obrigado então, Barros Mansur. Certamente, Mansur, o espaço está aberto, sempre que precisar, nós estaremos à disposição para que possamos levar as suas informações ao conhecimento da